em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. É assim que o quarteto canta e louva a Deus. Abram-se os portais em exultação, para que entre o Rei da Glória. Ele quer entrar hoje em sua vida, em seu coração. E não se esqueça, falta pouco tempo, breve Jesus voltará. Essa é a bendita esperança que permanece viva no coração de todos os filhinhos de Deus. E aliás, quantos já viveram e morreram, com esta certeza no coração, Deus não irá decepcioná-los. No momento certo, Jesus virá, e Ele virá para a eterna salvação de todos aqueles que vivem e creem nele. E mesmo aqueles que viveram e já morreram, também serão ressuscitados, está profetizado, com um corpo novo, perfeito, imortal. Estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Isso é palavra de Deus, não é palavra de ser humano. Deus não é homem para que minta, Deus não falha. Sua palavra é fiel e seu testemunho é verdadeiro. Na hora certa, aquele que vem virá e não tardará. Que você permaneça firme na sua fé. Não deixe que ninguém, nada nesse mundo, tire do seu coração essa certeza. O Senhor Deus reina, Ele está no controle da história. E na hora certa, Ele virá para nos buscar, Ele sabe todas as coisas. E eu gostaria de, considerando que já estamos no mês de outubro, não é? Que é o mês das crianças, eu gostaria de oferecer para você esse lançamento da Novo Tempo, essa revista especial, essa edição especial da Revista Esperança, voltada para nossas crianças. Histórias do Dr. Rodrigo Silva e seus companheiros Afonso e Caleb. Tem história em quadrinhos, tem curiosidades, tem atividades onde a criança vai preencher e aprender a decifrar as histórias da Bíblia. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar muito nossas crianças no conhecimento de Deus e da sua santa palavra. Essa é uma oportunidade para você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tio, tia, você que é responsável por alguma criança, de você instruí-la nos caminhos de Deus de uma forma didática e também divertida. Detalhe, você que é adulto é que deve pedir a revista, tá bom? E oferecer para a criança a quem você quer instruir, a quem você quer abençoar com esse conhecimento maravilhoso. É só pedir pelo WhatsApp, número 12982444449, tá? Manda uma mensagem de texto dizendo: quero essa revista infantil, e ela vai chegar até as suas mãos para você passar para a criança. Outra possibilidade é ligar para a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembrando que a Revista Esperança chega sem custos para você, graças ao apoio dos nossos queridos Anjos da Esperança. São pessoas que, gentilmente e de maneira voluntária,
elas contribuem de forma financeira para que a Novo Tempo possa cumprir o seu ministério e se expandir cada vez mais. Outro presente que eu posso lhe oferecer, claro, se você quiser, não é? Se você aceitar, eu tenho o prazer de apresentar todos os dias uma mensagem bíblica de 5 minutos apenas, em vídeo. E essa mensagem você pode receber diretamente no seu smartphone, no seu celular. Já são milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que recebem essa mensagem bíblica diária. O tema geral é Este Dia com Deus. Se você quer receber essas mensagens bíblicas de 5 minutos diariamente no seu celular, é só você entrar nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus, ok? novotempo.com/Este Dia com Deus. Aí você vai preencher um pequeno cadastro e a Novo Tempo vai enviar para você todos os dias essa mensagem que você pode não só assistir, mas também mandar, compartilhar aí com muita gente, para que o Evangelho possa se espalhar e muitas pessoas sejam abençoadas com o conhecimento da Palavra de Deus. Que privilégio para mim e que privilégio para você fazermos parte dessa obra. Como é bom comunicar o Evangelho, como é bom falar de Deus para as pessoas, levá-las cada dia para mais perto do Senhor, a fim de que elas tenham uma vida com propósito e com esperança. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar agora, vai glorificar o nome de Deus. Essa é uma das canções aí, das mais recentes desse grupo musical tão abençoado. Ouça agora, Arautos do Rei, Deus é bom. Sons que vêm do mar, o silêncio do universo, fúria de um vulcão, toda a paz de um abraço complexo. A natureza em convulsão, o aroma de uma flor em botão fazem a declaração: Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois do temporal renasce a paz, nasce o sol. Deus é bom. Que brotou da semente que morreu, filho que voltou só depois de ter partido, complexo. A natureza em convulsão, o aroma de uma flor em botão fazem a declaração: Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois do temporal renasce a paz, nasce o sol. Deus é bom. Tudo em volta grita alto: Deus é bom.
a natureza em convulsão. O aroma de uma flor em botão fazem a declaração: Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois do temporal renasce a paz, nasce o sol. Deus é bom. O espinho não é toda flor. Deus é bom. É assim mesmo, vamos gritar bem alto, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus é bom. E além do mais, como diz a canção, a vida não é feita de dor, não é? O espinho não é toda flor. Talvez, quando passa por dificuldades, problemas, a tendência da gente é ficar desanimado. É assim, acontece com todo mundo. E fica parecendo que não há nada mais além das sombras, das dificuldades, das aflições da vida. Mas olhe para cima, olhe para frente, olhe para o céu, olhe para Deus. E acredite que Deus é bom. Apesar da maldade que há no mundo, Deus é bom e o Senhor está acima de tudo e de todos. Quando nossa vida está nas mãos dEle, nós não temos o que temer, porque por sua bondade Ele nos conduz para a vitória, mesmo que a gente passe por adversidades e por problemas. Que o bom Deus continue guiando a sua vida por sua infinita graça. Nós vamos para um intervalo, mas como você sabe, é sempre curto, com mensagens da Novo Tempo para você, e em seguida eu volto para nós pensarmos um pouco em ensinos do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, aquele que antes era perseguidor da igreja, do cristianismo, porém passou a ser perseguido por causa da sua fé cristã. Um homem que foi totalmente transformado pela graça de Deus, porque assim, a graça de Deus não só nos perdoa por nossos erros, mas também nos renova, nos restaura, nos transforma para uma vida nova. Já estou até começando a pregar, não é? Mas calma, o intervalo agora e eu volto. Fica aí, não me deixe. Fazer de mim um vencedor. Pronto, já voltei, estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. E eu quero nesse momento orar com você, pedindo a bênção de Deus para que nós tenhamos compreensão correta da sua palavra, que será lida, explicada e aplicada para a nossa vida cristã. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Senhor, nosso coração se volta a Ti, em súplica, no sentido, Pai, de que Tu abras nossa mente e nosso coração para que recebamos Tua palavra com boa vontade e a compreendamos. Orienta-nos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e receber a Tua direção. No santo nome de Jesus. Amém. Muito bom. No programa da semana passada, eu apresentei o que creio ser o tema central da pregação do apóstolo Paulo, a mensagem da justificação pela fé em Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir em alguns conselhos paulinos sobre como nós devemos pensar e viver em nosso dia a dia aqui nesse mundo, até que o Senhor venha nos buscar. É claro que eu, escolhi, não é? Apenas algumas ideias básicas, porque
há uma grande quantidade de material escrito e os ensinos de Paulo são muitos, né? Foi um homem que recebeu uma grande inspiração de Deus para escrever com tremenda profundidade e com sabedoria. São ensinos cheios de advertências, de orientações assim pontuais, precisas, maravilhosas. Eu quero compartilhar com você inicialmente 2 textos, onde Paulo fala a respeito da sua própria experiência cristã. O primeiro deles está aqui na Carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Vou ler os versos 19 e 20. A última frase do verso 19, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, última frase do verso 19 diz assim: estou crucificado com Cristo. Agora verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essas palavras precisam ficar marcadas na sua Bíblia, se é que ainda não estejam marcadas. Estou crucificado com Cristo. É impressionante pensar na transformação que este homem experimentou na vida. Porque você se lembra, comentei há 2 semanas, Paulo, ele via Jesus como um impostor. E aqueles que seguiam Jesus Cristo como sendo pessoas ignorantes, pessoas incultas, que estavam sendo enganadas, ludibriadas. Na cabeça dele, Jesus, seu Messias, o Salvador, era algo absurdo, totalmente contrário à esperança de Israel, porque ele não compreendia bem as Escrituras. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, e o Espírito Santo abriu a mente de Paulo para que ele compreendesse o Evangelho, para que ele reconhecesse Jesus como Messias, a sua vida foi completamente transformada, ao ponto dele dizer essas palavras: estou crucificado com Cristo. E logo ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É como se Paulo dissesse: eu estou completamente entregue a Jesus, comprometido com Ele. A minha vida é para anunciá-lo, é para glorificá-lo. O meu prazer é imitá-lo, é segui-lo, é obedecê-lo. Eu estou totalmente comprometido com Cristo. Esse deve ser também o seu propósito, o seu sentimento, sua decisão, e de todos nós que somos cristãos e filhos de Deus. E o outro texto no qual vou me demorar um pouco mais está aqui pertinho, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, que também são conhecidos e são lindos. Está escrito assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Se você verificar aqui no verso 12, eu posso até lê-lo. Paulo havia dito assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, no verso 14, quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, aqui ele está se referindo à perfeição espiritual, ou à plena maturidade espiritual. Porque nessa época, Paulo já era tremendamente admirado pelos irmãos, pelos cristãos, que estavam prontos a ouvir suas mensagens e seguir seus conselhos. Mas ele diz assim com humildade: irmãos,
eu não julgo que já alcancei a maturidade plena, a maturidade espiritual, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos pensar juntos no significado mais amplo dessas 3 ideias, ou eu poderia dizer desses 3 verbos: esquecer, avançar e prosseguir. Primeiro, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ele estava decidido a desconsiderar intencionalmente o passado. Os erros que ele havia cometido por ignorância, por orgulho, suas maldades e suas derrotas, tudo isso de errado que ficou para trás, se não fosse esquecido, abandonado, poderia levá-lo ao desânimo, a um sentimento de desvalor e de culpa constante. Também era preciso evitar concentrar-se de forma demasiada nos acertos, nas vitórias e conquistas, para que ele não fosse dominado por orgulho e por vaidade. Quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é como se ele dissesse assim: irmãos, olha, na vida cristã é assim, para que você seja uma pessoa vitoriosa, primeiro você tem que pensar, o que passou, passou. Como o povo diz, quem vive de passado é museu. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é assim mesmo. A gente tem que deixar o que passou, passar. O que passou se foi. Não fique pensando nos seus erros do passado, para você não ficar nutrindo o sentimento de culpa, se você já os confessou e abandonou, e se Deus já perdoou você. Também nós precisamos cuidar para não ficarmos pensando demais nas nossas glórias, vitórias e conquistas do passado, para a gente também não ficar paralisado, vivendo só de passado, né, de glórias passadas, sendo que há tantos desafios no presente, sendo que nós podemos e precisamos crescer sempre em nossa caminhada cristã, em nossa maturidade espiritual. Agora é como se Paulo dissesse, é hora de novos pensamentos, de pensar no que edifica. O que ficou para trás, ficou. As mancadas, os erros, os vacilos que eu dei, tudo isso fica para trás. Eu agora vou colocar na minha mente, na minha cabeça, coisas boas, positivas, que edificam, que me fazem crescer, que me desafiam a ser uma pessoa melhor. Aqui mesmo, Filipenses capítulo 4, verso 8, esse é o verso conhecido, não é? Inclusive eu tenho um amigo que diz que esse aqui é o melhor antivírus moral de todos os tempos. Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Quem atende esse conselho de Paulo, procura vivê-lo na prática, no dia a dia, não tem como ser derrotado, não tem como perder ou se perder na caminhada. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Porque é assim na vida, nossa vitória ou nossa derrota, ambas, tanto a vitória quanto a derrota, começam sempre a partir do que nós pensamos, começa em nossa mente. Os nossos pensamentos, eles vão definir nossas palavras e atos. Na medida em que nossos atos são repetidos, nós formamos hábitos. E os hábitos, eles terminam por definir nosso caráter, e o nosso caráter determina nosso destino. Tudo começa onde? Na mente.
Daí a razão porque a gente tem que abandonar os pensamentos ruins do passado e pedir a Deus que nos dê sabedoria para, esquecendo as coisas que para trás ficam, ter uma nova mente, com novos pensamentos, pensamentos que edificam, que nos aproximam de Deus, que nos tornam pessoas melhores. Aqui mesmo, pertinho de Filipenses, agora na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4, mais conselhos de Paulo nessa área. Ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, diz Paulo, se vocês foram ressuscitados com Cristo, aqui é claro, ele está falando da ressurreição espiritual, da conversão, do novo nascimento, que inclusive conversão simbolizada pelo batismo, mencionado aqui no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, as coisas do céu, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E agora, a partir do verso 2, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Pensem nas coisas de Deus, pensem nas coisas do céu, busquem as coisas do céu. Como será que nós podemos alimentar esses bons pensamentos? Ora, buscando, a exemplo de Jesus, uma vida devocional contínua e significativa. Você sabe, Jesus vivia em oração permanente, em estudo das Escrituras também. Foi assim que Jesus, como homem, venceu ao ser tentado pelo inimigo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo exemplo de um ser humano que alimentou pensamentos puros e bons, como fruto da sua comunhão ininterrupta com o Pai, por meio de uma vida de oração, de estudo das Escrituras, de envolvimento com a obra de Deus. E assim, apesar de ser tentado em todas as coisas, como nós somos, Jesus venceu. Paulo nos aconselha também na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 11 e 18, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Não é maravilhoso isso? Vistam-se, revistam-se da armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa luta, evidentemente que aqui ele está falando de armas espirituais. Paulo está falando a respeito do poder da palavra de Deus, da Santa Bíblia, o poder da oração, quando nós vivemos em oração. As armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja como o conflito no qual nós estamos inseridos é um conflito espiritual. As armas eficazes são espirituais. Eu nunca me esqueço de um dia quando eu vi escrito uma frase no vidro traseiro de um carro. Eu parei o meu carro num semáforo e um outro carro ainda estava à minha frente. E atrás, ali no vidro de trás do carro, estava escrita uma frase interessante. Talvez você já ouviu o ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem esse ditado por aí? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. No vidro traseiro do carro estava escrito assim: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Oh, glória! Se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. É assim mesmo. Quando nós vivemos em oração, a nossa vitória vem do Senhor. O diabo não resiste à vida de um homem, de uma mulher que vive em oração. Porém, nós jamais devemos permitir que as vitórias espirituais obtidas nos levem ao orgulho pessoal, ao orgulho espiritual. Tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos deve ser unicamente para a glória de Deus. Portanto,
se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Palavras de Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, a primeira parte do conselho de Paulo, nesse nosso texto, que é a base de nossa reflexão de hoje, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, a primeira parte do conselho é essa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora a segunda parte, final do verso 13, e avançando para as que estão diante de mim. Avançando para as que estão diante de mim. Imagine você um corredor que se encurva para frente com as mãos e pés estirados. A ideia é: eu não tenho tempo ou interesse em olhar para o passado com olhares de arrependimento ou de vanglória, mas eu vou, diz Paulo, para frente. Eu vou cumprir a missão para a qual eu fui chamado, avançando-me para as coisas que estão adiante de mim. Eu vou para frente. Em Romanos 1, verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fui chamado, eu tenho uma missão, e a minha missão é compartilhar o Evangelho, as boas novas de salvação, e eu não me envergonho disso, pelo contrário, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apesar de frágeis, simples como vasos de barro, nós temos um precioso tesouro que precisa ser oferecido ao mundo. Quando Paulo pensa em Jesus, o tesouro, o Evangelho, ele se compara a um vaso de barro. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ele se apresenta como um vaso de barro. A ideia de que ele é apenas um instrumento usado por Deus, um instrumento simples, frágil, como os vasos de barro eram no passado. Mas esse vaso, apesar de simples, leva um precioso tesouro. O tesouro é Jesus, o tesouro é o Evangelho. Mas um detalhe: aqueles que avançam em cumprir a missão, eles não podem se iludir, pensando que a tarefa é fácil. Porque você sabe, muitas vezes, obstáculos surgem todo o tempo. Na vida daqueles que vivem para a glória de Deus e procuram com sinceridade compartilhar o Evangelho, quanto o próprio apóstolo Paulo também sofreu, mas apesar do sofrimento e das lutas, ele não se desanimou, pelo contrário, avançou. Eu leio aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Será que eu estou falando agora para alguém que também tem passado por grandes adversidades na sua caminhada cristã, na sua disposição de avançar para as coisas que estão adiante de você, no propósito de viver o chamado de Deus para você? Assim como Paulo, você também tem sido atribulado, mas em nome de Jesus, que você não seja angustiado. Se você tem ficado em algum momento perplexo porque você não entende certas coisas, em nome de Jesus, não se desanime. Se você tem sido perseguido, saiba que você não está abandonado, porque maior é aquele que está com você do que aqueles que são contra você. Se você em algum momento for derrubado, lembre-se, você não está destruído, porque o seu Deus é capaz de erguer você. Louvado seja o Senhor. E qual é o supremo alvo da vida cristã? Voltando aqui ao nosso texto base de Filipenses capítulo 3, agora no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Significa que esse é um chamado de cima, vindo do céu e para o céu. Por isso ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O chamado é feito por Deus, o Pai, por meio do seu Filho
Jesus Cristo. É preciso prosseguir para o alvo, tendo os olhos fixos na meta. Como um corredor, nós não devemos desviar o nosso olhar para as dificuldades, para os insultos, ou mesmo para os aplausos. Nós não podemos parar, a gente não pode relaxar, a gente não pode tropeçar. Nós temos sim é que avançar, e avançar sempre para o alvo, avançar sempre na direção de Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 2 e 3, está escrito assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E o texto prossegue dizendo, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse é o segredo. Quer vencer como Paulo venceu? Olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, foi Ele quem nos chamou para esse caminho e é Ele quem nos dará a vitória completa no final da caminhada. Ele é o autor e consumador da fé. Aquele que deixou suas glórias no reino eterno e veio até esse vale, esse caos, esse mundo de tristeza, de violência, de pecado, de corrupção, de maldade. Mas Ele suportou tudo isso. Ele não se importou com a vergonha, com a ofensa, com a humilhação, por amor a você e a mim. Então está escrito, olhem firmemente para Ele, para que vocês não se desanimem, porque assim como o Senhor venceu, nós também, se nós perseverarmos, nós venceremos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito e supremo alvo da vida cristã. Nosso desejo cada dia maior deve ser nos tornarmos semelhantes a Jesus. Assim como Cristo sofreu ao viver nesse mundo, nós também estamos sujeitos a inúmeras provações. No entanto, devemos estar cientes que as provações, as tribulações, produzem perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Eu gosto muito disso. São palavras de Paulo também que estão na carta aos Romanos, capítulo 5, dos primeiros versos. Ele diz que a provação ou a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência é esperança. Olha que coisa tremenda. Você está passando por uma provação, você deve perseverar, porque Deus permite a provação na vida do cristão, para que ao perseverarmos nele, nós tenhamos experiência com Ele. E quanto mais você tem experiência com Deus, mais esperança em Deus você tem. E Paulo diz que isso acontece porque em todo esse processo de amadurecimento e crescimento, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. E tem mais, o Senhor em nossas tribulações nos consola para que nós possamos consolar outros que sofrem. Não é maravilhoso pensar nisso? Deus nos consola, repito, em nossos sofrimentos e tribulações, para que esse consolo que recebemos do Senhor, nós possamos usá-lo para consolar, para confortar outros. Significa que o consolo que recebemos em nossas dificuldades transborda por nosso intermédio e abençoa outros que sofrem. É dessa maneira que os filhos de Deus nesse mundo tornam-se, como diz também o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo. Você já pensou nisso? É demais, não é? Você dirá, pastor, eu não sou isso não, eu não mereço, eu não sou digno. Desculpe-me pela franqueza, mas eu realmente acho que você não merece nem é digno, e muito menos eu, mas é assim aos olhos de Deus. Quando você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus,
quando você persevera em Deus, mesmo passando por provações, você se torna o bom perfume de Cristo. Eu posso até ler esse texto, que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 14 e 15. Olha como isso aqui é bonito. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja, em Cristo sempre em triunfo. Com Jesus não há derrota. E por meio de nós Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Primeiro, o Senhor age em nós, quando nós buscamos desenvolver um sincero relacionamento com Ele. Depois, o Senhor age entre nós, quando nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. E então, o Senhor passa a agir através de nós, quando nós praticamos os ensinos de Cristo e nos tornamos testemunhas do seu amor. Que experiência maravilhosa é essa, você e eu, nós podemos viver com Deus. Eu preciso avançar porque o tempo já está acabando, preciso concluir. E eu quero dizer para você que, apesar do apóstolo Paulo ter recebido muitas revelações do Senhor, ele tinha o pensamento de que nossa compreensão a respeito de Deus, a respeito do grande conflito, conflito espiritual, conflito cósmico, que é travado entre o bem e o mal, Paulo tinha o entendimento de que, assim, nossa compreensão das verdades eternas, desses temas espirituais que são tão profundos e amplos, nossa compreensão é limitada, nossa visão ainda é pequena. No entanto, vai chegar o dia quando nós saberemos muito mais do que nós sabemos hoje. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, Paulo diz assim: porque agora, falando do tempo presente, agora nós vemos como num espelho, de forma obscura. Depois nós veremos face a face. Agora ele diz, meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. E você me dirá, pastor, se Paulo tinha um conhecimento incompleto, imagine eu. É verdade, não é? Diante das revelações que esse homem recebeu do Senhor, da sabedoria que Deus lhe deu para escrever, para explicar o Evangelho, nós nos sentimos tão pequenininhos, mas mesmo Paulo diz assim, agora o meu conhecimento é incompleto. Porque agora ele diz, nós vemos como no espelho. Na antiguidade, os espelhos não tinham imagens tão precisas quanto os nossos espelhos de hoje. As imagens eram turvas, borradas. Por isso que ele diz, agora nós vemos como que no espelho. Ou seja, nosso conhecimento das verdades eternas é limitado, é parcial. Claro que é suficiente para a gente se alegrar, para que nós alcancemos, pela graça de Deus, a salvação eterna. No entanto, o nosso conhecimento atual é limitado, mas um dia, Paulo diz, eu conhecerei como também sou conhecido. Um dia eu terei o privilégio de ver o Senhor face a face. Mas olha uma coisa, mesmo hoje, mesmo agora, como eu disse, nós podemos nos alegrar com a segurança que Paulo tinha de que o nosso passado está resolvido, porque nós somos justificados, somos perdoados. Nosso presente está definido. Nós, filhos de Deus, temos uma missão nesse mundo, nós temos um chamado, uma vocação celestial. E mais, você e eu, como Paulo, podemos ter a certeza de que o nosso futuro está garantido. Um dia nós estaremos com Jesus, nós alcançaremos a vitória plena pela graça do Senhor. Está um dia na eternidade, vivendo na companhia de Jesus,
Essa era a suprema esperança de Paulo, fator determinante para lhe consolar e lhe fortalecer durante as duras provas da sua caminhada. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é Romanos capítulo 8, verso 18. Eu estou certo, diz Paulo, que os sofrimentos do presente, ou seja, as tribulações, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta aqui nesse mundo, nada disso pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. No presente, sofrimento, e a gente não pode se iludir com esse mundo, mas no futuro, a glória para os filhos de Deus. Mas até que nós alcancemos a glória eterna, é preciso avançar, movidos pela fé e por esperança. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora, que a bênção do Senhor possa guiar os seus passos para a vitória, vitória definitiva em Deus. O quarteto agora vai cantar, e essa é uma música inspiradora que chama a gente para cima, para frente, para Deus, na certeza da vitória. Ouça agora, Arautos do Rei, um vencedor. Chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Se eu cair, vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder.
duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer. Vamos sim! Você e eu, nós todos vamos vencer pela graça do Senhor. O importante é que nós esqueçamos as coisas que para trás ficam, avancemos para as que estão adiante de nós e prossigamos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos para frente, sim. O Senhor tem vitória para os seus filhos, o que nós precisamos fazer é confiar nele e perseverar nele. Que o bom Deus continue com você e antes de orar, eu deixo com você esse versinho, essas palavras lindas do apóstolo Paulo que estão na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu desejo isso para você, que a sua fé se manifeste cada dia mais intensa e real, e que Deus traga alegria e paz ao seu coração, que você seja uma pessoa rica de esperança, que o Espírito Santo habite em você e lhe conduza para a vitória. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, como é bom saber, Senhor, que no Senhor nós temos vitória. Todos aqueles que permanecem em Cristo, com Cristo triunfarão, porque a nossa vitória vem do Senhor. Toma todos que oram comigo agora, Senhor, nas Tuas mãos. Santifica-nos na verdade, ajuda-nos a permanecermos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos para frente. Deus tem vitória para os seus filhos. Lembre-se, nunca se esqueça disso. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração. A gente se vê.